Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, tô testando aqui essa câmera, mas eu acho que tá muito claro, né? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar dos Netzarim, ou Netzarim, como a maioria aí deve conhecer. Netzarim é a leitura conforme o hebraico antigo, né? Uma vez que no hebraico moderno eles usam a letra E, né? Netzarim. E no hebraico antigo nós não temos isso. Então, Netzarim. Netzarim seria o plural de Netzar. Mas o que significa Netzar ou Netzar? Como se escreve Netzar em hebraico? Nun, Sad, Resh, Yud, Mem, Sofit. Lembrando que Sofit significa final. Mem, Sofit é o Mem no final. E no hebraico moderno eles têm essa grafia diferente. Então, o que significa Netzar? Segundo a etimologia do dicionário de Strong, Netzar significa tanto renovo, ramos, quanto observadores, guardadores. Esse significado revela muita coisa, porque os discípulos do Messias, primeiramente, eles foram chamados de nazarenos, ou Netzarim, ou Netzarim, e que significa guardadores, guardadores, observadores. Observadores de quê? Observadores de quê? Eita, não vai embora nunca mais. O pessoal tem que ganhar, né, o pão de cada dia. Vamos continuar aqui, né? Mas eles eram observadores do quê? Guardadores do quê? Da Torá, com certeza, não é? O significado dessa palavra revela muita coisa pra gente. Porque os discípulos, eles eram chamados de Netzarim, ramos. Em Romanos 11, o emissário Shaul, Paulo, fala muito a respeito de ramos. O próprio Messias falou: eu sou a videira e vós os ramos. Em hebraico seria Netzarim. Eu sou a videira e vós os Netzarim. Tá vendo, gente, como saber o significado das palavras revela muita coisa pra gente, coisas que estão evidentes. Olha só agora o que disse alguns pais da igreja a respeito dos Netzarim. Vamos ver. Então, gente, antes de vermos as citações de alguns pais da igreja em relação aos nazarenos, vamos ler aqui alguns versos das Escrituras que vão falar a respeito dos Netzarim. Vamos ver aqui o que diz Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Que homem? Eles estão falando de Paulo, Shaul. Paulo Shaul era o emissário, o apóstolo dos gentios. E o principal defensor da seita dos nazarenos, da seita dos Netzarim, ou Netzarim, e que traduzido é ramos, ou observadores, ou guardadores. Só relembrando que a palavra nazarenos em hebraico é Netzarim, segundo o hebraico moderno, ou Natzarim, segundo o hebraico antigo, e significa o plural de Netzer, ou Natsar. A grafia em hebraico é a mesma para essas duas palavras, Netzer ou Natsar.
O Messias foi nazareno, Natsar, de Nazaret, traduzido em português por Nazaré, da cidade de Nazaré. Agora vamos ver aqui o que escreveu um dos pais da igreja, Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Vulgata Latina em cerca de mais ou menos no ano de 400 do ano Domini. Ele escreveu o seguinte em seu De Viris Illustribus, que significa de homens ilustres. Abre aspas. Mateus, Matitiarro, também chamado de Levi, apóstolo e anteriormente publicano, compôs um Evangelho de Cristo, publicado pela primeira vez na Judéia, em hebraico, por causa daqueles da circuncisão que creram, mas foi depois traduzido para o grego, embora o autor seja incerto. O próprio hebraico foi preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que Pânfilo reuniu tão diligentemente. Também tive a oportunidade de ter o volume que me foi descrito pelos nazarenos de Bereia. Gente, presta atenção. Quem está falando isso é o próprio Jerônimo. Olha como ele define aqueles discípulos de Bereia. Ele mesmo diz que eles eram nazarenos de Bereia. Continuando aqui. Uma cidade da Síria que utilizam. É de se notar que sempre que o evangelista, seja por conta própria ou na pessoa do nosso Senhor o Salvador, cita o testemunho do Antigo Testamento, ele não segue a autoridade dos tradutores da Septuaginta, mas o hebraico. Portanto, estas duas formas existem. Do Egito eu chamei meu filho e ele será chamado de Nazareno. Fecha aspas. Então, aqui nós vemos que existia uma versão em hebraico do livro de Matitiarro, Mateus, que estavam com os nazarenos de Bereia. E sabe o que é mais interessante? É que em Atos 17:11, a gente lê o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Nas Escrituras, naquele tempo, era o Antigo Testamento, era o Tanakh, pois não haviam escritos do Novo Testamento. Então, eles examinavam cada dia no Antigo Testamento se estas coisas eram assim. Uma outra tradução para esses versos é: os berianos, ou seja, os nazarenos de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Que Escrituras? O Antigo Testamento, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha só como um verso tão simples está revelando uma coisa grandiosa. Por que que os berianos eram mais excelentes? Porque comparavam tudo o que Paulo dizia com o Antigo Testamento. E assim nós também devemos fazer, comparar com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o Tanakh, ele é o fundamento do Novo Testamento. O Novo Testamento, sem o Antigo, fica fora do seu contexto. Então, aqui está bem claro: se nós quisermos ser excelentes nas Escrituras, nós devemos ser como os nazarenos de Bereia e comparar tudo com as Escrituras do Antigo Testamento. Agora vamos ver se os chamados pais da igreja tinham esse apreço pelo Antigo Testamento, ou Tanakh, ou a lei, pela Torá. Aqui mais uma citação de Jerônimo, no seu comentário sobre Isaías 8,14. Ele diz assim: os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, ou seja, a Torá. Veja que por essa citação, eles não parecem ter o mesmo apreço que os crentes de Bereia tinham pelo Antigo Testamento. E vejam aqui essa imagem, né, de uma pintura sacra antiga. Eles costumam colocar aqui, né, crianças nuas,
Os próprios pais da igreja são retratados dessa forma, com esse manto vermelho. Isso tudo faz parte de uma iconografia bem pagã, né? Vamos ver agora o que disse um outro pai da igreja, chamado Epifânio de Salamina. O que ele disse a respeito dos nazarenos? Abre aspas. Estes sectários é uma palavra que significa relativo a seitas. Estes sectários não se chamam de cristãos, mas nazarenos. Está em Panarion 29. Vejam que aqui é claro a diferença entre cristão e nazarenos. Cristãos não são nazarenos, e isso dito por um pai da igreja. Agora, olha só um pouco da história deste Epifânio de Salamina. Ele viveu como um monge na então província romana do Egito, onde foi educado e entrou em contato com os grupos gnósticos valentianos. Olha, gente, que curioso. Este pai da igreja estava em contato com grupos gnósticos valentianos. Foi responsável por instigar, juntamente com Ticão, bispo de Amato, uma perseguição aos não cristãos que viviam em Chipre, que resultou na destruição de muitos dos seus templos. Olha só o que esse Epifânio fez, gente. Ele foi responsável por perseguir pessoas que não eram cristãs. Os nazarenos, eles não eram cristãos. Logo, eles também foram perseguidos pelos cristãos. Olha só, pelos frutos nós conhecemos. Os verdadeiros crentes, eles nunca são os perseguidores, mas eles são os perseguidos, e assim as escrituras se cumprem em todas as gerações. Veja aqui esta imagem, né, essa pintura sacra, com Epifânio fazendo o sinal da mão chifrada. Dizem que as origens da mão chifrada vêm dos Vedas, dos hindus, né, das mudras que eles fazem. Aí tem lá a mão chifrada no meio. O interessante é nós vermos esses mesmos sinais de mãos registrados em pinturas sacras antigas. Aqui mais algumas citações de Epifânio. Vejam aqui, ó, uma outra pintura sacra onde ele está aqui com o mesmo sinal de mão, indicando a mão chifrada. Vamos ver aqui o que ele diz sobre os nazarenos. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, assim como os judeus o fazem. Gente, vejam como aqui ele deixa claro que eles não tinham apreço pelo Antigo Testamento, pela Torá, pelas escrituras antigas. Não é à toa que existem doutrinas dentro do cristianismo onde eles dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, porque eles não conheciam a verdadeira natureza do Criador nas antigas escrituras. Eles estavam cegos para isso. Vamos ler o que ele diz mais aqui embaixo. Eles quem? Os nazarenos. Têm o Evangelho segundo Mateus, totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Como eu havia falado anteriormente, o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico, mas ele se perdeu. Onde será que foi parar este Evangelho de Mateus que foi originalmente escrito em hebraico? Que fim será que deram, hein, para esse Evangelho? Marcel Simon, ou Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, teceu as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Ele disse assim: eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges na opinião da Mãe Igreja, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Vocês percebem aqui a implicância que esses cristãos tinham com os nazarenos somente porque eles queriam continuar com as suas tradições e por isso mesmo os perseguiam por causa disso. Será que essa é a mensagem do Messias? Vamos ver o que ele diz mais aqui, ó. Eles, os nazarenos, representam
embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos discípulos, dos emissários dos apóstolos, a qual nosso autor, Epifânio, sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos. Isso está em Judeu Cristianismo, página 47 e 48. Olha só como até mesmo esse especialista em história do cristianismo do primeiro século diz que os nazarenos eram sim os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos discípulos. E ele está dizendo que, embora este pai da igreja, este Epifânio, não quisesse admitir, eles eram sim os verdadeiros discípulos do Salvador ressurreto. Veja aqui o que diz esse outro historiador chamado Justo Gonzalez em sua obra História do Cristianismo. Ele diz assim: não pensem que eles, os nazarenos, pertenceram a uma nova religião. Eles eram judeus e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias. Tá vendo? Ele está dizendo que os nazarenos eles não pertenceram a uma nova religião, eles não criaram uma nova religião. A única diferença que separavam eles dos outros judeus, dos demais judeus, é que aqueles judeus que não criam no Messias, eles ainda estavam esperando um Messias, enquanto os nazarenos, eles se converteram ao Salvador. Eles creram no Messias. Eles creram que o Messias era aquele que tinha vindo. Essa era a diferença entre um grupo de judeus e entre o outro grupo de judeus, porque nós temos que fazer essa separação. Os judeus que creram no Messias e os judeus que não creram, que são os ramos cortados. Os nazarenos, eles foram odiados e perseguidos pelo cristianismo. Vamos ver aqui alguns trechos de um artigo que está no site do Judaísmo Nazareno. Diz assim, ó: ao final da dissertação de Epifânio, este compara os nazarenos com insetos que, apesar de pequenos, provocam dor com seu veneno. Tal assertiva demonstra o ódio dos pais da igreja em relação aos nazarenos. Já que os nazarenos pregam a validade da Torá, crença esta totalmente oposta à professada pelo cristianismo, inimigo que é da Torá, ao longo dos séculos os cristãos têm perseguido os nazarenos, os Natzarim ou Netzarim. Tal perseguição não é apenas no campo das ideias, mas envolve o derramamento de sangue de nazarenos, exterminados pelos cristãos pelo fato de serem judeus, guardarem o sábado e praticarem os mandamentos da Torá. Basta lembrar que as cruzadas e a Inquisição promovidas pela Igreja Católica exterminaram milhões de judeus, sendo certo que parte destes judeus eram nazarenos. O pai do protestantismo, Martinho Lutero, exalou tanta ojeriza aos judeus que suas teses foram posteriormente adotadas por Adolf Hitler para justificar o nazismo. Vejam agora as palavras do próprio Martinho Lutero, considerado herói pelos protestantes evangélicos. Que devemos, pois, fazer nós cristãos com esse povo rejeitado e amaldiçoado dos judeus? Não podemos apagar o inextinguível fogo da ira divina, nem converter os judeus. Com oração e temor a Deus, devemos exercer uma misericórdia afiada, para, porventura, salvar alguns das chamas e do braseiro. Nós não devemos nos vingar. Eles já estão com a vingança ao pescoço, 1000 vezes pior do que lhes podemos almejar. Quero, porém, dar às autoridades políticas meu conselho fiel. Por conseguinte, não pode nem deve ser para nós cristãos uma brincadeira, mas matéria de grande seriedade buscarmos conselho contra essa realidade, a fim de salvarmos nossas almas dos judeus, isto é, do diabo e da morte eterna. E o conselho é este, como dito acima. Primeiro, que se incendeiem suas sinagogas, e quem puder jogue enxofre e piche, e quem pudesse também lançar fogo infernal seria igualmente bom, a fim de que Deus possa ver nossa seriedade e todo mundo tal exemplo
De modo que, se até agora temos tolerado em ignorância tais casos, em que os judeus têm blasfemado tão vergonhosamente contra Deus, nosso querido Criador e Pai, com seu Filho, agora lhes temos dado sua recompensa. Segundo, que se lhes tomem todos os seus livros, livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia, sem deixar uma folha sequer, e que sejam preservados para aqueles que se converterem. Terceiro, que lhes seja proibido, sob pena de perderem o corpo e a vida, de louvar a Deus, dar-lhe graças, orar e ensinar publicamente entre nós e em nosso país. Podem fazê-lo em seu próprio território ou onde o puderem, sem que nós cristãos precisemos ouvi-lo. Olha só, gente, que medidas totalitárias que estavam sendo sugeridas aos governantes deste tempo. Quarto, que lhe seja proibido pronunciar o nome de Deus em nossos ouvidos, pois nós não podemos ouvi-lo ou tolerá-lo de boa consciência. E quem ouvi-lo de parte de algum judeu, denuncie-o à autoridade ou lhe atire excremento de porco quando o vir, afugentando. Ninguém seja misericordioso ou bondoso nesse particular, pois estão em jogo a honra de Deus e a salvação de todos nós. Martinho Lutero, dos judeus e de suas mentiras. Olha só que coisa mais terrível, né? Independentemente de nós sabermos que muitos dos ensinos dos judeus que não aceitaram o Messias realmente não estejam de acordo com a moral bíblica, né? Visto que há muitas coisas relacionadas a misticismo e coisas do tipo, em nenhum momento nós devemos perseguir aqueles que são contra o que nós cremos. Não é? E aqui nós vemos essa rivalidade entre cristãos e judeus. E os Nazarene, os verdadeiros discípulos, eram igualmente perseguidos aqui junto com os judeus que não criam no Messias. Mas será que entre os eleitos era para ocorrer esse tipo de separação? Vamos ver o que diz Efésios 2, versos 14 a 20. Porque ele, o Messias e a roxa, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Ele uniu judeus e gentios. E, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ou seja, aqueles ritos e obras mortas, de um entendimento da letra sem o espírito, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E, pelo madeiro, reconciliar ambos, judeus e gentios, com Elohim, em um corpo, que é a igreja, é o corpo do Messias. Ele reconciliou os dois povos, judeus e gentios, em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, o Messias e a Ruxa, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, pelo Messias, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, já não sois gentios mais, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, dos Kadoshim. O que é concidadãos? São pessoas que fazem parte de uma mesma etnia, de uma mesma nação e da família de Aruá. Os primeiros santos, os primeiros Kadoshim, os primeiros eleitos foram os judeus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos? Os escritos da nova aliança. E qual é o fundamento dos profetas? Os escritos da antiga aliança, de que Yahushua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Como que é a pedra da esquina? É aquela pedra que une dois lados.
O Messias veio para unir judeus e gentios. E entre os gentios também estão aqueles que têm sangue israelita, mas que se esqueceram das suas raízes. Então, a partir daí, nós podemos ver que os verdadeiros eleitos, eles não fazem separação entre judeus e gentios, pois os gentios são enxertados no povo judeu, no povo Yahudi, que significa povo de Yahoo. Os verdadeiros judeus são os judeus de coração. Os gentios, quando são transformados pelo Espírito do Criador, eles são enxertados na comunidade de Israel. Eles passam a ser Yahudim, judeus de coração, porque diz Paulo, Shaul, que o verdadeiro Yahudi, o verdadeiro judeu, é o de coração e não o que é segundo a carne. Isso é muito importante a gente saber. Vamos ver aqui o que diz Romanos 11 em relação a judeus e gentios. E se as primícias são santas, são kadosh, as primícias quem são? São os judeus. Também a massa o é. Quem é a massa? Judeus e gentios. Se a raiz é santa, kadosh, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, de quem que ele está falando aqui? Os ramos quebrados foram os judeus que não creram no Messias. Eles tinham a aliança da circuncisão, mas eles não creram no Messias, eles foram endurecidos. Então, eles foram cortados para que gentios pudessem ser enxertados no lugar deles. Então, ele continua aqui: não te glories contra os ramos naturais. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo aqui? Os ramos enxertados, os gentios, não devem se gloriar contra os ramos naturais. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O gentio está dizendo, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Shaul continua, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Que ele está dizendo, olha aqui, gentil, pela incredulidade daqueles judeus que não creram no Messias, eles foram quebrados. E você foi enxertado ali pela sua fé, mas não te ensoberbeça. Antes, tema, porque se o Criador não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha só como essa passagem deixa bem claro que gentios não devem se gloriar contra os ramos naturais. Ou seja, os Natzarim, os primeiros israelitas, que desde o início creram no Salvador. Essa imagem aqui mostra direitinho o que é ser enxertado. Ó. Aqui está você e aqui está a comunidade de Israel. Esta parte aqui é a base que está junto às raízes. E nós, gentios, somos enxertados aqui, como nós podemos ver aqui, ó, nesse segundo pauzinho. E aí vem o Messias, o Salvador, Yahushua, e une as duas partes, de modo a ser uma só. Vocês viram aí? Não parece que os ramos que foram enxertados estão se gloriando contra as raízes? Quem seriam os verdadeiros hereges? Os Natzarim, que guardavam a Torá? Ou será que os hereges eram aqueles cristãos que davam ouvidos a profecias de sibilas? Como eu falei em um vídeo sobre as sibilas. Quem será que são os hereges? Bom, gente, por enquanto é isso. Fiquem na paz do Criador
Yahuá. Tá? Espero que essa câmera aqui tenha saído com um som bom. E até o próximo vídeo.